aqui com a Vanessa, direto de Barueri, São Paulo, Boa e noite. entender a sua história e a de André, não é verdade? Como é que Tá. vocês se conheceram? Como é que tudo aconteceu aí? Conta aí pra gente. Bom, tudo começou em 2011, lá em Minas Gerais, no local de trabalho. Eu trabalhava numa multinacional, no qual a empresa que o André trabalhava servia, era prestador de serviços para a multinacional onde eu trabalhava. Então, ele acabava que servia, ele cuidava dos computadores ali da área administrativa, né? E eu trabalhava na área administrativa. Só que nós tínhamos campos diferentes, né? Então, eu morava no interior de Minas, em Conselho Lafayette, e o André morava em Belo Horizonte, na capital. E eu trabalhava na época, quando ele me viu pela primeira vez, eu trabalhava na capital também, mas eu ia e voltava todo dia, né? E aí, em uma das reuniões, né, que a gente teve da administração com o pessoal do suporte de computador, ele me viu lá em Belo Horizonte em uma dessas reuniões, e aí perguntou pro pessoal quem é e tal, e aí, enfim, eu não vi ele naquele dia, mas ele me viu. E tudo bem. E aí se passou bastante tempo daquele primeiro momento que a gente se viu numa reunião, que a gente se viu não, que ele me viu na reunião, e a gente foi se encontrar novamente na sede onde era a empresa, onde a multinacional onde eu trabalhava, que era no interior também de Minas, em Jeceaba. E aí eu deixei de ir para BH e comecei a ir na sede dessa multinacional com frequência, não ia mais para BH. Então, ele sendo prestador de serviço para essa empresa, ele começou também a frequentar GCABA, né? E aí, em uma das reuniões que teve novamente de suporte, ele me viu e aí ele ficou, olha, você está aqui novamente e tal, né? Olha ela aqui. Ele ficou todo feliz, mas para mim era a primeira vez que eu estava vendo ele e estava tudo bem, porque como eu disse, ele prestava serviço para a nossa empresa e eu não tive nem olhar além do que, né, um olhar de trabalho ali. Tentar buscar, né, algum problema no meu computador. E eu falava, sim, tem problema sim e tal. Ele falou, depois eu vou lá na sua sala. Mas aí até aí tá tudo bem, né? Uma pessoa vai lá na minha sala para consertar um problema no computador, né? E aí, quando ele chegou na minha sala, aí ele ficou rodeando, né? Ele começou a olhar o computador e tal, ele estava em pé, eu sentada, e ele rodeando, perguntando que tinha um computador, eu falei, e aí ele continuou a conversa, como que é o seu estilo? Hoje está calor, não sei o quê, aquelas coisas, né? Chegar pelas beiradinhas, né? Aprendendo com o mineiro. Aí ele pegou e falou, você é mais patricinha, ou você é mais aventureira, assim, tipo, você gosta mais de shopping, ou você gosta de ir num parque, né, curtir uma natureza, né? Aí eu falei, eu não sou patricinha, não. Mas por quê? Porque aí, né, ele foi falar, vamos lá conhecer o voo livre, né? Aí eu falei assim, voo livre? Ele que eu faço umas aulas de parapente, aí eu pensei em te chamar, mas assim, do nada, muito aleatório, porque eu não tinha nem amizade com a pessoa, né? Mas aí me chamou a atenção, poxa, o cara, né? Que legal, ele tá me chamando para conhecer o voo, mas eu não percebi meu interesse, não. Muito desligado da minha parte, mas aí eu falei, é interessante, vamos sim, né? Enfim, aí a gente foi, né? Eu fui com o colega de trabalho, né? Na montanha, e aí no outro dia, aí a gente tá tudo bem, conversando e tal, o colega de trabalho. E aí no outro dia ele falou, fica aí, porque amanhã a gente pode voar de novo, né? Aí eu falei assim, amanhã eu não posso, que amanhã é domingo. Aí ele falou, e o que tem? Que não pode no domingo? Eu falei, não, domingo eu tenho
eu tenho um chamado que eu preciso estar lá para poder cumprir, né? Aí ele falou, como assim? Eu falei, que eu sou da Igreja de Jesus Cristo, né? Na época a gente falava que era Igreja Mórmon, né? Aí eu falei, que eu sou da Igreja dos Mórmons. Aí ele me olhou assim, aí, bem na cara, mano, nunca tinha encontrado com ninguém da Igreja Mórmon, né? E aí ele ficou assustado. Eu falei, o que tem essa igreja? Aí ele falou, é porque eu também sou dessa igreja, só que eu sou afastado, acho que tem, não lembro quantos anos tinha, mas já tinha uns 20 anos que ele não ia, mais ou menos, sabe? A gente ficou meio assustado, assim, com tudo, enfim, não fiquei, fui embora para casa, enfim, foi legal o passeio. Vou contar um pouco como que as coisas foram acontecendo, né? Porque aí eu comecei aí ele começou a demonstrar interesse, aí eu falei, não, mas não é possível que, né? Esse rapaz vem lá de Belo Horizonte, gasta quase 1 hora para chegar aqui, para falar oi, e aí a minha amiga falava, ele tá te querendo. Eu falei, não tá nada, é só um amigo de trabalho. Ela, presta atenção, amiga, ele tá saindo lá de Belo Horizonte para vir aqui, para te falar um oi. Aí eu falava, não é possível. Aí até que um dia ele roubou um beijo, né? Aí eu falei, uxe, é verdade, né? Ele tá interessado. E aí eu comecei a ligar as coisas, né? Que tipo assim, quando eu conheci o André, eu tinha muito tempo, tipo assim, não tinha nem 1 mês de membro, mais ou menos, da igreja, sabe? Que eu tinha me convertido, que eu tinha sido batizada, né? E aí eu comecei a ligar as coisas, a gente começa a orar para falar, nossa, mas esse rapaz, ele apareceu e eu fui batizada. Aí eu fiquei pensando, poxa, por que eu tinha sido batizada? Porque quando eu me batizei, eu não tinha uma carência assim de Jesus, porque eu acredito em Deus, né? Acho que desde quando eu nasci, né? E aí eu sempre fui católica, né? Ia na igreja e tal. De repente eu não era tão assídua, mas ainda assim eu não sentia que eu estava longe, né, de Jesus Cristo para poder ir procurar uma outra igreja. Eu simplesmente senti quando os elders foram lá na minha porta, eles apresentaram, falaram que tinha igreja verdadeira. Eu senti que eles estavam falando a verdade, eu queria conhecer, né, essa igreja. E aí eu fui na igreja e aí eu senti uma coisa muito, muito boa, assim, algo que eu nunca tinha sentido quando eu tive entrado numa igreja, né? Que é uma pessoa cuidar do próximo, se preocupar com o outro, sabe? Aí eu vi muito assim, nossa, Jesus Cristo gostaria disso, que um cuidasse do outro. Essa igreja é perfeita, porque um cuida do outro, um quer saber do outro, sabe? Eu senti muito acolhida, muito amada, assim, como eu nunca tinha me sentido antes ao entrar na igreja. Então, por isso eu me batizei, porque eu li o livro de Mórmon, eu perguntei se era verdadeiro. Eu tive, né, fui criando ali meu testemunho aos poucos, e aí depois me aparece um rapaz que era membro da igreja de não sei quantos anos, e aí a gente ficou assim, nossa, mas será que ele ficou? Mas será que Deus teve que me mandar uma morena para me voltar para a igreja? E aí eu ficava, nossa, mas será que eu tive de entrar na igreja para buscar esse rapaz, entendeu? Ficou uma coisa muito, tipo, era um caminho que já estava trilhado, e a gente foi assim, foi indo, né? A gente foi seguindo o coração, foi seguindo o espírito e deixamos as coisas fluírem, sabe? Aí depois eu fui fazendo sentido, poxa, pode ter sido por isso, né? Mas até então a gente viu o caminho ali e a gente foi seguindo. E aí, depois de. Agora eu tenho que pensar um pouco nas datas. Acho que depois de uns 2 meses mais ou menos, o André falou: Nossa, eu tenho uma notícia para te falar. E aí, nesse momento, aí a gente já estava namorando, né? Porque aí já deu selinho. Aí eu falei: ele está interessada. Aí eu falei: é da igreja, essa coisa toda aí. Aí eu senti que ele era alguém que estava sendo preparado para mim ou para ele, né? E aí eu chamei ele para ir na igreja. Ele falou: Não, calma, que é muito recente, eu preciso me preparar, não é só chegar aí e tal.
Enfim, mas aí eu consegui levar ele para a igreja, né? Ele foi comigo. E aí foi até engraçado que quando ele chegou, como eu era membro solteira, né? Tinha muito gaviãozinho, né? É muito engraçado, gente. A gente chega solteira na igreja, que o pessoal já vê ali o potencial, né? Fala, nossa, olha a morena solteira, vamos casar fulano, vamos casar ciclano, vamos tentar. Não, deu esse, vamos fazer o outro, né? E era assim, era aquele rebuliço ali, todo mundo querendo ser cupido, né? Ô, E aí, Vanessa, ah, só uma interrupçãozinha. Então, assim, só para ver se eu tô pegando a história direitinho. Quando você começou a sair com o André no princípio, você não tinha nenhum interesse, assim, nele de outra forma, né? Você só via como um amigo, tava saindo como era, amigo, né? era como um Tipo, amigo. Era como amigo de trabalho. Amigo de aham. trabalho, Ele gente. tinha o interesse do lado dele, mas você tava, tipo, é só um Não, colega. era só um colega. Tanto que eu até falo com ele até hoje. Eu falo que se ele tivesse me chamado para poder jantar ou almoçar, que ele não tinha chance nenhuma. Falei, caraca, se você me chamasse. Saber a saída certa para atrair É, você foi o segredo. foi, ele conseguiu atrair do jeitinho, que é muito inteligente ele, né? Ele vai tentando buscar, assim, né, em qual que é o gosto para poder atrair. Que eu falei, porque como eu trabalhava no multinacional, tinha muitos homens, então a gente ficava. Acabava que a maioria que a gente tinha contado era homem, então sempre tinha alguém chamando para jantar, ou que queria conhecer a região, era o pessoal de fora, era internacional querendo conhecer o que tinha de bom na cidade. Então eu que estava sempre direcionando esse pessoal, né? Porque era Uhum. tipo pouquíssimas mulheres mesmo. Então eu estava sempre fazendo essa conexão, sabe? E aí eu falei com ele, se você, e ele morava ainda em BH, e aí eu falei, se você tivesse me chamado para jantar, você não ia ter chance nenhuma comigo. Aí ele olha assim, eu falo, é verdade, porque você ia ser mais um e eu ia falar que não, né? É, Aí ele, mas eu fui esperto. Então, foi assim que a gente começou. Primeiro a gente fez uma amizade. Primeiro, né, a gente fez uma amizade, mas quando ele mencionou que era da igreja, eu já vi que tinha alguns propósitos, assim, algumas coisas que estavam se encaixando, né? Principalmente quando eu vi que ele estava interessado em mim. Eu falei, será que foi por isso? Né, que eu fui batizada, e ele pensava, nossa, será que eu conheci ela para poder, enfim, Senhor sabe das coisas, a gente só vai, né? Só vai assim, seguindo, né? foi depois de, porque tu falou que ele ficou vindo te visitar na tua casa. Tu diria que foi depois de quanto tempo, assim, conhecendo ele, que você notou que você tinha um sentimento também por ele? Ah, quando eu, porque primeiro, o sentimento ele não rolou de imediato, não. Ele não rolou de imediato, não. Primeiro aconteceu, eu percebi que nós estávamos conectados, mas ainda não tinha sentimento. Eu falava, cara, que a gente está Uhum. conectado, mas agora tem que rolar algum sentimento, senão não dá, né? Não é só fechar o olho e ir, né? Mas aí eu comecei a notar que ele era muito cavalheiro, muito educado, muito maduro. E eu gosto, né, desse perfil, né, de homem que é educado, que é maduro, eu não fico. Entendeu? É um perfil que eu gosto. E aí ele conseguiu me conquistar sendo do jeitinho que eu gosto, sabe? Mas isso foi aos poucos, né? Não foi bater o olho e gostou, não. Ele foi aos poucos, ele é esperto, ele foi vendo qual que era o meu interesse e foi me entregando o que eu gostava, e aí eu fui me envolvendo, fui me apaixonando, entendeu? Eu acho isso muito bom, porque às vezes, né, as meninas, a gente, né, tipo, só quer sair com o menino se já sentir alguma coisa, se já achar que pode rolar alguma coisa. E se você tivesse com esse pensamento, não estaria aí hoje Não, casado e feliz com o André, né? Acho que dá a não, chance, deixar não. acontecer naturalmente.
eu dei a chance, porque como eu vi que ele estava interessado, né? Porque eu fui saber que ele tinha me visto lá atrás, depois também, que ele não me veio falar antes, né? Ele não falou antes comigo, eu te vi em tal lugar e fiquei, não, ele ficou tentando me conquistar. E aí, depois que ele me conquistou, aí que ele foi falar. Nossa, eu te vi. Aí que ele foi contar a história, que ele estava interessado já tinha um tempo, e eu fiquei com cara de tacho lá. Mas eu dei a oportunidade, sim, para ele se aproximar, né? Eu não percebi de cara que ele estava interessado em mim, porque sinceramente, eu achei que era um amigo de trabalho e eu estava fazendo amizade, porque era comum eu fazer amizade com as pessoas do trabalho. Então, para mim, era comum. Só que ele foi fazendo, ele foi buscando as minhas preferências e foi me entregando o que eu gosto. Aí ele foi me conquistando. Aí eu falei, acho que ele é interessante, entendeu? Aí foi o caminho que a gente foi seguindo, enfim. Eu acho que para eu poder ter um sentimento maior assim por ele, acho que demorou. Quando ele veio falar que ia ter que vir para São Paulo, acho que foi quando o sentimento ele estava mais assim concreto, sabe? Não sei se dá para Vocês já estavam namorando quando ele já falou isso, não isso. foi? Sim, a gente já estava namorando. Acho que demorou uns um mês e meio, uns 2 meses, assim, até eu ter o sentimento e a gente começar a namorar. Antes disso, a gente estava na amizade mesmo, Uhum. né? E como foi que vocês começaram a namorar? Foi tipo assim, quando vocês se deram conta, vocês já tipo, acho que a gente tá namorando, ou teve alguma oficialização? Foi quando a mãe falou, minha mãe falou assim, vocês estão namorando? Eu acho que sim, né? Mas não teve nada oficial, tipo, você quer namorar comigo? Não, não teve isso. Foi quando Gosto das mães sempre é, dão um a minha socorro, mãe né? falou, Então, vocês estão namorando? Que, tipo assim, ele tá vindo aqui direto, né? Vocês estão, né, se conhecendo, mas e aí? Vocês estão namorando, né? Aí uhum, ele olhou e falou, a gente tá namorando. Aí eu falei, tá bom, a gente tá, mas foi tudo muito rápido, né? uhum. O período de namorar, noivar e casar foi muito rápido. Conta aí, conta aí. Então, e aí eu cheguei com ele na igreja, né? E aí todo mundo falou, quem é esse rapaz? Como assim apareceu essa pessoa? Por que a Vanessa está acompanhada? Foi Aqui o muito coração dos engraçado. solteiros de plantão. Não, aí o pessoal já quis saber, né? O presidente, né, do ramo na época falou quem é, né? Quero vir aqui conversar comigo, que essa moça aí é minha moça, né? Ela, né, não era mocinha, mas era uma moça adulta, né? Jovem adulta já. E aí ele quis conversar com a André, saber, né? Tudo bonitinho. Mas aí ele veio com essa notícia de ter que vir para cá, né? Ali a gente já estava namorando uns 3 meses já. 3 meses não, 3 meses que a gente se conhecia, acho que era um mês de namoro, mas tinha 3 meses de, Saídas. de, de relacionamento, não. Era 3 meses que a gente já se conhecia, sabe? Mas ali um mês de namoro. E aí ele veio falar comigo, ó, a minha empresa, ela perdeu o contrato, né? Não vai mais servir a empresa que você trabalha e eu vou ter que voltar para São Paulo. Mas eu estou disposto que se você quiser ir comigo, eu estou disposto a te levar. Eu, quê? Tá louco? Como assim, né? Não, calma, calma, que as coisas são por aí, né? Aí ele falou assim: não, é porque aí eu vou voltar para lá, porque a sede é lá, então se você quiser comigo a gente vai, mas tipo, não tem nada, não, a gente tem que construir junto. Aí eu falei: calma, vamos orar, né? Aí a gente orou, a gente, né, jejuou, e aí a gente teve a resposta que era para eu fazer isso. Eu tive a resposta, né? Eu busquei
E eu tive a resposta que era para eu ir, sendo que para eu sair dessa multinacional que eu trabalhava, não foi fácil, porque foi uma vaga que eu custei muito para conseguir. Eu almejei demais a vaga, porque como era interior de Minas, então as melhores vagas de trabalho estavam nas multinacionais, né? E para conseguir entrar numa multinacional não é fácil. É um processo seletivo bem extenso, bem difícil, e eu consegui a vaga, e aí eu ia largar tudo para vir para São Paulo. Foi uma decisão muito difícil para mim, porque na época eu já tinha o meu filho que hoje ele tem 15 anos, né? Na época acho que tinha 2, e eu morava com a minha mãe, e eu sustentava a casa, né? Eu provia tudo. Minha mãe, ela sempre vendeu as coisinhas dela, revistas e tal, né? Nunca ficou parada, mas nunca teve uma carteira assinada, um trabalho. Então, ela me ajudava a cuidar do Igor, na época, que tinha 2 anos, e eu trabalhava fora, né? E aí eu virar e falar, poxa, eu vou largar tudo e vou para São Paulo com meu filho de 2 anos, com um cara que, tipo, eu acabei de conhecer, que, tipo, tinha 3 meses. Como assim, né? E o cara fala que não tem nada, que a gente vai ter que construir tudo. Não foi fácil, mas eu senti muita paz no coração, porque a gente pergunta para o Senhor e Ele responde, né? Quando a gente é digno, Ele responde para a gente, então a gente fica em paz, né? Então, quando foi no Natal, que eu me lembro que a minha irmã foi pedir em noivado no Natal, a ideia do André era ir embora no mês seguinte, que ia ser janeiro, né? E aí eu falei, nossa, Natal. Era a primeira vez que a maioria do pessoal da minha família estava vendo ele. E eu falei, tá todo mundo aqui. Se você quer me levar em janeiro, se você quer ir embora em janeiro comigo, a hora é agora. No Natal, na ceia do Natal. Eu falei, você vai ter que pedir minha mão aqui em noivado aqui. Ele, mas eu não tenho nem aliança. Eu falei, filho, mas tá toda a família aqui. Se você quer me levar embora em janeiro, a hora é agora, aquele cutucão, né? Aí eu falei, é agora, não tem outra chance. Aí ele foi e me pediu em noivado lá na casa dos meus tios, né? E foi para surpresa de todo mundo, né? Foi aquele cutucão que eu dei. Eu falei, ó, se você quer me levar, olha agora. E ele foi e falou, vou aproveitar a oportunidade, né? Que eu pedi na mão dela em casamento, vou aproveitar o pedido da Vanessa. Aí ficou todo mundo parado, tipo assim, quem que é esse rapaz que acabou de chegar e já quer levar ela e diz que vai embora para São Paulo, né? Porque ele já falou tudo, que perdeu, né, o contrato, a gente vai para lá, mas ela está disposta a ir comigo. E aí teve tio que virou, né? Confusão, não, tá louca, ela não vai, não sei o quê. Meu irmão ficou muito bravo, tipo, não vai. E aí a maioria do povo falando, não, é uma aventura, ela vai voltar. E aí as outras, os outros parentes, mas ela tá louca, como assim ela vai largar esse emprego que ela custou conseguir? Então ninguém sabia do sentimento, né, especial que estava acontecendo da gente, a conexão que a gente tinha do evangelho, sabe? Porque eu também eu me converti em agosto, então também o pessoal estava ainda conhecendo aquela Vanessa que conheceu agora a igreja. Então era tudo muito novo, né? Então eles achavam que aquilo ia passar e eu ia me arrepender. Mas enfim, como eu já era adulta, eles falaram, não tem o que fazer, ela vai. Não tem como proibir. Ela vai. E assim aconteceu lá o resto do Natal lá, né, da ceia, todo mundo meio cabisbaixo, como se fosse um velório, tipo, a Vanessa embora, enfim, alguns felizes, outros tristes, porque foi uma surpresa, né? Mas, por fim, todos apoiaram, né? Quando a ficha caiu, falou, não, ela quer, então não vai, né? Vai com Deus, que o povo fala, né? Vai com Deus, então vai, mas ó, estamos aqui, estamos ligados. E assim a gente ajeitou tudo, e quando foi falar com a minha mãe, né, que eu morava com a minha mãe, né, eu que provia em casa,
Aí, quando o André foi falar com ela, né, e pediu minha mão em casamento, aí a minha mãe ficou muito sendo que ela foi a primeira a falar, vocês estão namorando? Mas na hora que falou que a gente ia casar aqui e ir embora, ela, não vai, de jeito nenhum. Você não vai. Não, você não vai levar minha filha. Aí ela já ficou louca. Ficou muito brava. Mas o meu avô, de 80 anos, né? Na época ele tinha 75, hoje ele tem 85. Ele falou, não, calma, ela sabe o que está fazendo. Ele é um rapaz sério, tá tudo bem. E o meu avô, cara, tentando acalmar minha mãe, foi muito hilário aquela cena, eu lembro. E ele em casa, assim, tipo, ela sabe o que tá fazendo, tá tudo bem, ele é um rapaz respeitador, deixa ela e tal, enfim. E aí teve, né, o rebuliço, também não tinha como segurar, né, que eu já estava decidida que eu ia. Aí até no trabalho, todo mundo, não, você não vai. As amigas falando, você não vai, eu não vou deixar. Porque tinha amiga que estava fazendo de tudo para se separar e eu estava me casando para ela, era um absurdo. Ela falou, você não vai, eu vou te amarrar e você não vai, eu não vou deixar você acabar com sua vida. Gente, é cada coisa, gente. Assim, na época, falar a verdade, não lembro de ter tido apoio, assim, não. Tive de concordância, né? Mas falar apoio, assim, sabe? Porque era, era mais, acho que o presidente mesmo da igreja, porque ele conhecia a nossa história, né? Ele sentia que o que a gente sentia era. Ele percebia que era verdadeiro, então ele apoiou de verdade. Ele falou: vão e sejam felizes, sabe? Que ele Você conseguiu. falando, Hã? você falando, Van, me lembra até que eu estava lendo hoje sobre a Sister a Sister Wendy Nelson, né? Uhum. Quando ela conheceu o presidente, tem uma coisa que ela fala muito legal na história, que eu tô vendo também na sua, que ela diz. Não é porque quando a gente tem uma resposta de Deus de que aquilo deve acontecer, a gente tem mania de achar que tudo vai ser fácil, que vai acontecer maravilhosamente. Ela fala, mas não foi, sabe? E ela conta na história, né? Que ela fala, foi muito difícil, eu tinha que largar uma carreira que eu dediquei minha É, vida toda, que eu é, amava, é e bem, toda a dificuldade que aparece. E é isso que é você bem, tem a resposta, eu tenho. sente paz, mas te firmar na resposta, porque você vem, né? Pois É. Nossa, não tô. foi fácil, não foi uma decisão fácil, porque realmente foi uma carreira que eu conquistei, né? Eu sou formada em economia, então eu sempre quis trabalhar nessa área administrativa. Eu tinha planos, né, de trabalhar futuramente na controladoria, não sei o quê. Enfim, é, você tem que largar tudo isso que você construiu, que não foi fácil, né? Quando eu estudei economia, eu ainda estava grávida do Igor ainda. E eu consegui me formar sem perder nenhum período, né? Foi uma luta, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, mas ainda assim eu estudei até o final e quando eu me formei eu consegui, eu tive condições de ir lá e pagar, sabe, a dívida. Mas foi um sufoco para me formar, para eu conseguir a vaga que eu consegui, eu tinha que ter sido graduada, entendeu? Se eu não tivesse graduação, eu não ia ter nem chance da vaga, entendeu? Então, foi um processo bem complicado. Igual, quando eu mudei para morar com a minha mãe, eu assumi uma casa recebendo salário de R$ 300. E eu ainda Nossa, não trabalhava numa multinacional. E eu ganhava a cesta da minha irmã, uma cesta que ela ganhava na empresa dela, uma cesta de mantimentos. Então, a gente tinha mantimentos dessa cesta e algumas coisas assim, que era mistura, e eu comprava. Eu tinha um celularzinho, eu tinha um celular bem básico, que era de cartão, nunca tinha crédito. Então, não tinha luxo de ter roupa, nem tinha luxo de nada, era só comida mesmo. Então, morava eu, minha mãe e meu filho, mas assim, não faltava nada de comer, sabe? Então, não foi um período fácil. Então, depois eu consegui a vaga na multinacional, aí foi uma conquista. A primeira coisa é ir lá, comprar tudo que quer lá no mercado, e vai lá, compra o celular de conta, e vai lá e põe uma televisão de cabo aqui, enfim, vamos lá comprar roupa, é outra história, né? Então tem todo um processo até, né, até você conseguir chegar a essa vaga que era tão desejada. Então, eu lembro que quando eu fui reprovada nessa vaga da multinacional,
A menina falou assim, você não passou nessa parte da dinâmica. Eu virei para ela, pode parar, chama fulano aí, chama fulano, porque essa vaga é minha sim, ninguém era mais capacitado que eu, essa vaga é minha, eu vou ficar aqui esperando, você vai conversar lá com fulano, eu tô aqui esperando, porque não tinha outra pessoa mais capacitada que eu, e fiquei lá na minha, e fiquei. Aí a mulher chegou e voltou e falou assim, realmente, fulano falou que você era mais capacitado, você passou sim, você traz os seus documentos. Enfim, eu briguei até na hora quando eu fui desclassificada, porque ela falou, você não passou. Eu falei, eu passei! Não tinha ninguém que eu passei, olha direito! Nossa, foi um rebuliço. E eu consegui a vaga, sabe? Então foi muito sofrida, foi muito difícil. E aí, no instalar de dedo, né, de sentimentos, uma explosão de sentimentos, né, que eu nunca esperava que ia acontecer comigo, né, e começando quando eu fui batizada, encontrei o André, enfim, esse processo todo eu não esperava que ia acabar, que eu ia ter que abrir mão para vir para um lugar que eu não ia ter nada, que eu ia ter que construir tudo, sendo que eu tinha uma vida ativa. Foi na fé. Fui na fé, eu fui na fé, eu dei oportunidade para a gente ter um sentimento e a gente foi porque a gente sentiu que tinha algo preparado. E aí eu larguei tudo e viemos. Casamos no civil. Eu lembro que no casamento veio só minha amiga, uma das minhas amigas da época. Aí foi em que mês isso? Ele te pediu em casamento em dezembro. Aí até a gente conseguir ajeitar tudo e casar foi em março. De janeiro para março. Aí a gente procurou casa aqui em São Paulo, enfim, aí vim para cá. Aí assim que a gente se mudou, a gente já conseguiu marcar, mas a data mais próxima era março. E aí a gente casou em março. Né? A gente se mudou em janeiro, no final de janeiro, porque eu lembro que eu estava de férias da empresa, e aí eu tive de pedir conta, não sei o quê. Aí em fevereiro eu estava liberado. E aí em fevereiro, quando a gente se mudou, aí a gente conseguiu marcar um casamento para março. E aí chegamos aqui, né? Outro mundo, né? Outro mundo. A minha vida que era super ativa, eu falei, calma, o que está acontecendo? Cadê todo mundo, né? As coisas não são bem assim. Eu fui um pouco precipitada, eu diria. Né? Se fosse para pensar na lógica, eu fui bem precipitada, né? Mas eu segui o coração e vim, enfim. Mas quando chegou aqui foi um choque, sabe? Foi um choque. Não foi fácil, porque eu não conhecia muito pouco o André. E a gente foi se conhecendo, né, no dia a dia, né? E aí eu lembro que o fato do André responder tudo né, que a gente perguntava, assim, começou a me incomodar. Eu falei, gente, a pessoa é inteligente. É motivo para me incomodar? Mas na verdade não, eu estava entrando ali num processo de será que eu fiz a coisa certa, sabe? Eu comecei a incomodar com a gentileza do André, então não estava certo isso, sabe? E aí eu começava a ouvir as amigas, né? Aí ela falava, vem embora para cá, e eu já tinha mudado para cá. E aí eu ouvi, aí o chefe falava, não, se você voltar, eu consigo a vaga de trabalho e tal. Aí eu, caraca, mano, não é possível, não é possível. E aí a igreja, gente, a igreja era atrás do nosso prédio. A gente olhava assim a janela, Deus é tão perfeito que ele arrumou um apartamento que atrás do apartamento era a igreja. Quando a gente olhou no Google, a gente não acreditou. Falou, mas tá falando que é aqui atrás. A gente olhou assim, capela, atrás de casa. Como assim? Como assim? A gente achou incrível, né? Nossa, atrás de casa, a gente vai a pé, no mesmo quarteirão. Só que ali estava um turbilhão assim, de mudança, né? Aí eu não estava preparada psicologicamente, né?
Uma coisa é você estar preparado espiritualmente, eu estava forte, eu estava indo. Só que o psicológico é outra coisa. É outra coisa. Quando chegou lá, eu estava sentindo falta do meu trabalho, eu estava sentindo falta dos meus amigos, eu estava sentindo falta da minha família. Então eu senti falta de tudo que vocês podem imaginar, até da minha cachorra. E falava, gente, agora eu tô aqui em São Paulo, ainda bem que eu levei meu filho, né? Senão eu acho que eu tinha voltado, né? Não tinha jeito, não. Levei meu filho, tinha o primeiro relacionamento que eu já tinha, né? E aí eu comecei a entrar num quadro depressivo, né? Porque o psicológico é muito difícil você dominar, né? E aí chegamos a ponto da gente não conseguir ir para a igreja. A gente foi lá uma vez, poucas vezes na igreja, né, na nova ala, mas a gente não conseguia frequentar a igreja, porque ali já estava, sabe? Ali já estava bagunçando, o inimigo estava trabalhando demais. Estava trabalhando demais a ponto da gente não conseguir ir para a igreja, a gente não conseguia. A gente não tinha força para ir. E aí a gente longe da igreja, o que que acontece, né? Aí vem o peso, né? Aí eu fui só afundando, depressão, fui só afundando. Eu nunca tinha sentido isso, sabe? Essa coisa de depressão, né? Nunca tive, nunca tive. Mas lá eu via que eu ficava bem desanimada, e eu não queria levantar. Coisas boas do André me incomodava, sabe? Mas aí eu acho que ligou, né? O fato de a gente não conseguir renovar os convênios, né? A gente foi afastando espíritos lá, então com isso a gente foi entrando em desarmonia total. Foi uma coisa muito louca. E aí eu vi nas amizades, volta, né? Volta para cá, você não tá feliz, você precisa, não precisa ficar aí, entendeu? E aí, o que eu fiz para poder me reerguer? Né? Não foi fácil. Acho que durou aí mais de um ano esse processo, sabe? De conseguir acordar e falar, não, você assumiu isso, o Senhor estava te guiando, você tem essa luz, você precisa buscar essa luz, você precisa levantar, porque você não está tendo apoio de ninguém aqui, mas você é capaz de levantar. Então eu peguei e entrei no meu eu e parei de ouvir todo mundo que falava volta, volta, volta. Eu parei de ouvir, parei de me comunicar com essas pessoas. E aí eu foquei na minha família. Eu falei, se eu tive a certeza que eu tinha que vir, que eu precisava formar minha família, que eu precisava crescer, desenvolver, né? E eu tive a certeza disso, então aqui eu estou e aqui eu vou dar o meu melhor. E aí eu comecei a me reerguer, sabe? Foi onde eu consegui, aí eu quis voltar para o mercado, aí eu abri uma empresa em São Paulo, uma empresa onde cheguei a ponto a ter 15 funcionários. Foi uma loucura, o André me apoiou. O André sempre foi maravilhoso, gente. Tadinho. Eu tinha até dó dele, porque ele fazia tudo de bom, tudo de melhor, e eu não. E eu tava, sabe? Foi um momento muito difícil para mim, sabe? Porque em nenhum momento ele deixou de ser ele, ou ele deixou de ser especial, porque ele é muito especial, só quem conhece ele sabe. Então, em nenhum momento ele me maltratou, em nenhum momento ele julgou, tipo, mas você veio porque você quis. Ele em nenhum momento nada disso. Ele só me respeitou, ele quis me dar, ele me via mal e ele queria me ajudar, sabe? Ele é muito bonzinho, tadinho, eu fiquei com dó dele. Mas ele, sabe? Aí eu peguei, eu na minha luz, eu falei, não, eu vou conseguir. Não busquei ajuda psicológica na época, porque eu nunca tinha entrado em depressão, né? Então, para a gente buscar ajuda, né? Acho que a gente precisa ter alguém que nos auxilie a isso, né? Ou que você já conheça o quadro para ver que você precisa de ajuda, né? Então, mas eu consegui, buscando o Senhor e me isolando daqueles que queriam o contrário, sabe? Enfim, aí o André me apoiou, falou, abre empresa e tal. O André sempre me apoiou em tudo, né? Sempre me apoia, até hoje me apoia em tudo. E você fala, você quer isso mesmo? Ah, então tá bom, vai.
E Porque, ele só um age, né? comentáriozinho, Vanessa, que Ah, eu gosto muito, né, dessa história, porque tem gente que, mais uma vez, reforçando, né? Você seguir a instrução do seu, mas não quer dizer que tudo vai acontecer naturalmente. Muita gente acha que todo trabalho termina na hora que casa. Ah, casou, cumpri a meta, tal. Mas existe o período de ajuste que não é fácil, principalmente se envolve nossa, mudança, se envolveu carreira, é, né? Também você vê muitos casais quando chegam os filhos, tudo que é ajuste, é mudança, vai requerer trabalho. O casamento, ele não dá certo naturalmente, né? Você vê não, que tem que ter tem o que ter esforço ajuste. do trabalho, né? Tem que ter esse esforço e você tem que estar disposta a ouvir o Senhor. Se você teve a confirmação de que aquilo era que era o melhor para você, por que você não, né, permitir, né? Igual eu falei, o inimigo trabalha o tempo todo e você tem que estar preparado para não cair, porque se cair, você vai ter, né, ter forças para poder levantar, né? Mas, enfim, são provações muito difíceis, porque em outras épocas, né, se eu não conhecesse a igreja, eu tivesse ido sem essa confirmação, com certeza eu teria voltado, né? Porque é muito fácil, né? A gente vê as famílias se desfazendo, né? Vê um, uma dificuldade, já fala, ah, não quero isso, eu vou voltar e pronto, acabou, eu era feliz e tchau, fica aí, eu fico ali. Tá tudo bem, eu ainda não tinha um filho com o André, então não tinha nenhum laço que me prendia a ele, né? Então eu podia sim voltar para minha família, porque minha casa estava lá. Até meu trabalho, se eu quisesse, foi me dito que eu poderia voltar, entendeu? Mas não, eu falei, não, o senhor falou que eu tinha que ir e vir, então eu vou me esforçar, porque a gente nasceu para ser feliz, então eu preciso encontrar essa felicidade. E eu estou nessa situação é porque eu preciso buscar a felicidade, é onde está, né? Então é aí que eu me esforcei e eu consegui, né? Aí eu abri a empresa, e aí eu tive um período aí de 4 anos de empresa que foi um grande aprendizado também, foi muito bom para a minha vida, assim, sabe? A mudança para São Paulo e a abertura da empresa foi assim, foi essencial para eu conseguir me reerguer, para eu conseguir cuidar da minha família, para eu conseguir cuidar da minha mente, né? Porque a gente precisa, né? A mente precisa trabalhar, né? Está sempre fermentativa. E aí fiquei 4 anos com a empresa, só que aí chegou um ponto que eu vi que quem estava precisando de mim era a minha família. E eu estava cuidando muito da empresa, porque tem empresa, né, que você que a prestação do serviço é o seu produto, né? Então você tem que cuidar bem dos seus funcionários para eles fazerem bom trabalho, porque se eles não estiverem bem, eles não cuidam, eles não fazem um bom trabalho. Então eu dava o meu melhor, porque eu queria entregar o melhor para o meu cliente. Então eu fazia com que todo mundo da equipe estivesse bem, né? E aquilo me sugava, né? Aqui ia sugando, porque para você fazer o outro bem, você tem que estar bem. Mas aí, para você fazer alguém bem, você tem que ouvir a pessoa, é muita coisa que envolve, né? Para você conseguir ter um funcionário trabalhando bem, você tem que trabalhar de um jeito humanizado, que é difícil, é difícil. E eu consegui ter equipes sólidas porque eu cuidava muito bem da minha equipe, sabe? Tanto que quando eu decidi vender a empresa, eu tive essa iniciativa de vender, porque também a gente orou muito juntos. A gente jejuou, falou, ó, ok, foi legal a empresa, a gente cresceu, foi uma ótima experiência. Nossa, dei de Kombi pelo São Paulo inteiro, ok, tá ótimo. Agora é outra fase. Vamos vender a empresa? O André olhava para mim e falou, mas você tem certeza? Porque ele via que a empresa era algo que tinha me feito bem, sabe? Uhum. E aí ele ficou meio assim, mas você quer vender mesmo? Tipo, é sua conquista? Você vai vender a empresa? E aí, né? Aí eu falava, não, chegou o momento porque eu preciso cuidar da família, né?
já tinham voltado a ficar ativo na igreja, Já, já tinha voltado. Já tinha voltado. A gente estava praticando esporte juntos. Ele já tinha me levado para o voo, eu já estava voando parapente também. Estava voando. Danadinho. Então, eu já estava na igreja já. Só que ainda a gente não era selados, né? Que aí é outro processo, né? Que uma coisa é ser atizado, outra coisa é ser selado, outra coisa é você pagar o dízimo. Então, várias outras coisas, né? Mas a gente foi conquistando junto. As conquistas, né? Por mais que o André sempre foi o provedor da casa, as conquistas que nós temos são nossas, né? Não é porque ele que provê, né, tudo para casa, ele que conquistou. Não tem nada disso. Toda conquista aqui, a gente batalhou junto, a gente conquistou junto, a meta foi nossa e a gente conseguiu alcançar, entendeu? As conquistas todas foram juntas. Então, a gente chegou em São Paulo não tendo nada. E aí a gente tinha o quê? A gente foi contraindo dívidas, porque, né? A gente não tinha nada, a gente foi contraindo dívidas. E aí a gente precisava... eu sei que o dízimo a gente teve um tempinho para poder ter o testemunho do dízimo, que a gente seguiu direitinho, e aí a gente teve o testemunho que a gente conseguiu eliminar nossas dívidas. Foi, gente, é um milagre. Como assim? Cartões de crédito eram contas absurdas de altas. Mas a gente fez a nossa parte e a gente teve o testemunho do dízimo que a gente eliminou as dívidas, né? Naquele período ali que estava assombroso ali na nossa vida, né? E aí teve uma amiga também muito especial que acompanhava, né? Os nossos progressos, né? E aí ela falava, gente, vocês ainda não estão selados. Eu falei, sim, eu nunca entrei no tempo. Ela falou, então vamos por data. Aí ela fez o cartaz, assim. Então tinha que ter alguém para incentivar a gente, porque senão a gente ficava assim, a gente vai, sei lá, qualquer dia. A gente vai marcar qualquer dia, sabe? Aí eu até achava, eu falei, acho que o André não quer sei comigo. Não, porque não marca nada, né? A gente não tá fazendo nada, a gente não tem meta nenhuma. Eu tinha, sabe, essa desconfiança. Eu falei, eu acho que esse homem não quer sei comigo. Não, sei lá, ele tá esperando alguma coisa. Na minha cabeça, eu não sei o que ele tava esperando, não, mas eu sei que apareceu aí a amiga, né? Da igreja, que era até a esposa do bispo na época. Ela falou, não, tá errado. Que dia que vocês vão ser lá? Eu falei, não sei. Ela, peraí, tal dia. Aí ela foi e falou que era dia 17 de julho e fez um cartaz pra gente. Falou, ó, o selamento de vocês vai ser esse dia aqui. Pode trabalhar para acontecer. E aí foi todo o processo. Aí ele entrou comigo, né? Enfim, fiz os cursos, né? Mas é legal essa ideia de ter alguém para incentivar para você ir fazer. Porque por que você não faz ainda se a casa está arrumada, entendeu? O que você está esperando para selar a sua família, o seu casamento para a eternidade? Você não sabe o que você está perdendo, entendeu? Então foi muito especial você ter alguém que tem essa sensibilidade de te colocar para frente, vai, sabe? Aquilo para mim foi um exemplo, tanto que eu sigo isso como exemplo, que eu faço isso com outras pessoas. O que está faltando, né? Então vamos ajustar aqui para a gente chegar lá. Então é muito importante ter alguém para incentivar, para dar esse empurrãozinho, né? Que a gente fica adiando, sabe? E aí foi muito especial o selamento da gente, o nosso selamento. A gente selou depois de 5 anos de casado. 5 anos de casado, a gente selou. E quem estava no nosso selamento? O presidente do ramo, na época, quando a gente se conheceu e que apoiou a gente. Lá de Minas. Você acredita que ele estava morando aqui em São Paulo? Falei, chega mais, vocês foram. Eu falei, vem aqui, presidente Emanuel. Eu falei, vem aqui, vamos lá. Ele não acredita. Eu falei, a gente vai ser lá. Ele, claro que eu vou. Aí veio ele, a esposa, maravilhosa. E quem vai? Estava aqui? Quem? O missionário que me batizou. Ai, não. Eu falei, Elza Oliveira.
A gente vai, sei lá, porque eu sempre tive contato com ele, sempre acompanhei ele, ele toca violino, então ele mora em Sorocaba, né? E aí, quando eu falei que eu estava vindo para cá, ele ficou muito feliz, enfim. Aí ele fala, nossa, você é o único contato que eu tenho, assim, que eu batizei, e eu estou tendo a honra de participar do selamento, e aí ele ficava todo emocionado, né? E eu tenho contato com ele até hoje, a gente se fala, né? Hoje ele já tem família, tem 3 filhos, ele é muito. A gente é amigo, né? Mas o privilégio dessas pessoas estar no nosso selamento não tem Muito preço. especial. Muito especial, muito especial. E eu lembro que no dia eu tinha até chamado uma moça para tirar foto, né? Era a melhor fotógrafa profissional que tirava foto do pessoal no templo. A mulher nem foi. A mulher não foi porque alguma coisa aconteceu. E aí a minha amiga, né, que me incentivou para entrar no templo, a Tânia, ela falava, e você não está nervosa? Eu falei, eu vou acabar com o meu dia, eu tô plena, maravilhosa, pega o celular e vamos tirar foto, entendeu? Tá tudo bem. Ela não Qual foi veio. o ano isso? Hã? Qual foi o ano? E sei, 2016. 2016. 2016? É um dia muito especial, aí a gente se selou e aí a gente só progrediu, né? Porque quando a gente está completamente conectado assim com as coisas do Senhor, a gente consegue progredir, né? A gente consegue ver as bênçãos, né? Porque quando a gente está um pouco distante, a gente tem bênçãos, mas a gente não consegue enxergar, né? Mas o fato de você ser digno para poder enxergar, depois disso nunca mais eu quis perder essa chance de receber as bênçãos de enxergar. Eu falei, não, calma aí, vamos legal, isso aqui tá muito bom assim, né? E aí assim a gente prosperou. Aí eu vendi a empresa e a gente comprou um apartamento, que até então a gente morava de aluguel. E aí eu falava, vamos comprar um apartamento, André. O André, não, mas a gente não tem dinheiro. Eu falei, não, vamos pegar, eu vou vender a empresa, com o dinheiro da empresa, a gente vai dar entrada. Ele falou, jura? Aí eu falei, vamos vender. Aí apareceu um comprador que comprou tipo, ele pegou a empresa com todos os funcionários e comprou, entendeu? Tipo, nem precisou demitir ninguém. A equipe que eu consegui montar, maravilhosa, está lá até hoje a equipe. Ai, que bom. Então o Senhor até isso providenciou, né? Ele falava, mas você tem certeza? Eu falei, sim, vamos vender aqui, que agora tem que cuidar de você, tem que cuidar do Igor, né? E já foi uma fase boa, né? Não tem nada que reclamar, foram desafios, né? Foi maravilhoso, mas eu precisava daquilo para poder dar o próximo passo, né? E aí a gente conseguiu, a gente orou, a gente jejuou, a gente encontrou alguém para comprar, comprou, tá tudo bem, levou a Kombi, levou tudo. Compramos aqui um lugar maravilhoso que tem. Aqui é o melhor lugar do mundo para se viver, porque é o nosso lar, entendeu? É a nossa casa, é o que a gente conquistou, a gente deu entrada e ainda assim fez algumas prestações, né? Eu lembro que quando a gente deu entrada, a gente descobriu depois que tinha até um fundo de garantia do André, esquecido no espaço, que na hora que a gente foi lá, falou, oxe, tem um fundinho aí guardado, vamos juntar esse fundinho e vamos dar uma entrada maior, entendeu? Que a gente ficou assim, como assim? Que bênção é essa, né? A gente comprou o apartamento e hoje a gente já nem paga mais prestação, a gente conseguiu antecipar a parcela, sabe? Mas tudo porque a gente se mantém, né? Na luta diária aí para poder cumprir os nossos convênios, para poder fazer a nossa parte. A gente sabe que a gente não é perfeito, né? Mas em todos os chamados que tanto eu quanto ele, né? Até mesmo meu filho que a gente serve, a gente dá o nosso melhor, né? Todo chamado que eu sirvo, eu me jogo, eu vou de cabeça, eu abraço, eu quero o melhor para quem eu estou servindo. Eu sou assim, não tem jeito. Eu posso ficar destruída, mas eu estou dando meu melhor, aí eu fico feliz, sabe? Quero ver todo mundo lindo, todo mundo feliz, porque está dando tudo certo, está prosperando, sabe? Eu gosto. Vanessa,
Hoje vocês são casados há quanto tempo? 10 anos. 10 anos e alguns meses, não sei. Eu tenho só mais uma pergunta, tipo, É, 10 anos de casamento, muita coisa aí já aconteceu, né? sim. Para você, qual é talvez o segredo, ou uma das coisas que você acha que é o que mantém vocês juntos, que é o que ajuda o casamento tá cada vez melhor, né? Ai, centralizar no Senhor, né? O Evangelho, ele é o centro de tudo, porque se a gente não tiver o Espírito no lar, se a gente tiver, eu acho, desviado, se a gente tiver idolatrando as coisas do mundo, não progride, não tem jeito. O centro é o Senhor. Se não tiver o centro da família, sendo Salvador, nosso Pai Celestial, não tem como progredir. Isso eu tenho testemunho disso. Porque todas as vezes que a gente se sentiu um pouco mais dispersos foi quando a gente precisava estar mais perto. E assim a gente buscou e a gente tem prosperado. Eu amei ouvir sua história hoje. Acredito que quem mais esteja ouvindo tá amando também. Ai, Do nosso tempo, eu uhum, vou ficando por aqui hoje, mas eu amei a história. E eu uhum, acho que você exemplifica bem a importância de buscar revelação do Senhor para saber os passos a dar, né? E sempre, a sua oração foi sempre disposta a obedecer, né? Abrir mão de sempre. um emprego que se sacrificou tanto para conquistar, depois de uma Consagração, empresa, né? né? A Lei da consagração, consagração. É é isso. entender realmente o que você falou é isso, é o foco. Foco em Deus, a gente entende que nada mais importa, né? Sim, com certeza. Eu sei que todo mundo que ouvir essa história vai se sentir muito edificado por ela. Muito obrigada. Nada, Flor, a gente vai se falar.